Paz do Senhor brilha jovem. Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco da palavra de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é formação brilhante. E o texto base está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do versículo 26 em diante, que diz: Mas o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco mordomo-mor de Cadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: Pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como a ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? E de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui água, e quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou para o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, essa passagem aqui é uma passagem muito linda, uma passagem muito profunda, porque fala a respeito de um missionário, de um homem de Deus, que foi chamado para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, assim como os demais discípulos. E o tema, como eu falei no início, é formação brilhante. Por que este tema? Porque nós bem sabemos que Jesus, ele ajudou a formar os seus discípulos a pregar o evangelho, a ir e fazer discípulos, a batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cada dia anunciar o seu reino. E Filipe foi um desses que, apesar de estar na história daquele grande milagre que Jesus fez, da multiplicação dos pães e dos peixes, que está escrito em João capítulo 6, de ele ser um que estava ali naquele momento, né? Chegou a Jesus e disse para Jesus: Senhor, só temos 200 dinheiros de pão, o que bastará esse dinheiro para alimentar todo esse povo? Mesmo ele duvidando, mesmo ele fazendo as contas, mas só que naquela época ele não estava preparado ainda. Eles estariam mais preparados após a morte e a ressurreição de Cristo, a sua ascensão e a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Então Filipe foi um homem muito usado por Deus, muito usado por Deus. E a Bíblia vai dizer que Filipe é enviado pelo anjo para ir para o deserto. E de repente ele vê uma carruagem, e o Espírito Santo diz: Te aproxima daquela carruagem. E ele vê um eunuco, uma pessoa lendo as Escrituras, mas que não entendia as Escrituras. É muito importante hoje nós cristãos pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus,
porque as coisas estão chegando ao fim. E nós que fomos salvos em Cristo Jesus devemos pregar o Evangelho. A primeira coisa que Filipe faz é obedecer. É obedecer a palavra de Deus. E está escrito lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, a qual Jesus disse para os seus discípulos, já no final do Evangelho, que Marcos narra, que diz: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ide, ir, vá. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar de Cristo. É muito importante isso na vida de um cristão. E esse imperativo de Deus é para nossas vidas. Nós temos que pregar o Evangelho. Há muitas pessoas que, porque aceitaram a Jesus, estão sentadas no banco, acham que é por ali que tem que ficar, mas não é. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar o reino de Deus. Temos que falar para o nosso vizinho, para o nosso amigo de escola. Nós temos que falar para o nosso colega de trabalho. Nós temos que falar para os nossos familiares. Nós temos que fazer isso. Temos que pregar o Evangelho. Nós temos que mostrar aquilo que Jesus fez por nós. Quem lembra do endemoniado gadareno, que está lá em Marcos capítulo 5, onde ele vivia em sepulcros, o diabo escravizava ele, fazendo ele morar em sepulcros, em cemitério, viver uma vida regressa, uma vida de trevas, de escuridão. Mas quando ele se depara com Jesus, a primeira coisa, ele adora Jesus e de repente aqueles demônios, aquela legião se manifesta na vida dele, e naquele momento Jesus liberta aquele homem. Naquele momento ele observa Jesus e já diz assim: Senhor, deixa eu ir junto com vocês. Mas Jesus disse assim para ele: não, vá até a tua família, vá até os teus e testemunha. Fala as coisas que Deus fez por ti. Então era necessário, ou então é necessário, que cada um de nós possamos testemunhar aquilo que Deus fez por nós. E para testemunhar é necessário falar, é necessário demonstrar aquilo que Deus fez por nós. E para que isso aconteça é necessário ir, obedecer o imperativo de Cristo, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, porque isso é necessário. E aquele eunuco, quando estava lendo as Escrituras e não conseguia entender, Filipe chegou até ele e começou a anunciar Jesus, como está escrito na palavra de Deus. E quando ele começou a falar de Jesus para ele, aconteceu uma coisa muito boa, irmão, que é crer naquilo que ele estava ouvindo e também estava lendo. Ele creu em Jesus porque naquele momento ele obteve entendimento daquilo que ele estava lendo, depois daquilo que ele estava ouvindo através da boca de Filipe. Então ele creu, e a Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E aquele homem creu, aquele eunuco etíope, que praticamente superentendia as coisas lá do seu reino. Ele era um homem bastante estimado, um homem de uma posição muito grande aonde que ele estava. Então ele, recebendo aquela palavra, com certeza ia falar daquilo que ele estava entendendo. E naquele momento que ele ouviu a palavra de Deus e creu, Filipe chegou até ele. Ele fez uma pergunta. Versículo de número 36. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse ao eunuco: eis aqui água, que me pede de eu ser batizado? Olha só, ele creu na palavra de Deus. Filipe falou a respeito do batismo que acontecia, a respeito do batismo de João para arrependimento, tudo isso. E aquele homem creu na palavra de Deus. Naquele momento, for parar daquela carruagem, eles observaram uma poça d'água, e naquele momento Filipe pega aquele homem e batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28 e versículo 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há uma necessidade de todos serem batizados após crer na palavra de Deus. Tem muita gente que tem medo: não vou ser batizado nas águas porque eu faço isso, porque eu sou aquilo. Ei, querido, tem que crer. Tem que crer. Tem que cumprir esse mandamento. Foi Jesus que deixou 2 mandamentos para a igreja fazer: batismo nas águas e a ceia do Senhor. E por isso que muitos não participam da ceia do Senhor, porque não são batizados nas águas. E para ser totalmente discípulo de Cristo é necessário ser batizado nas águas para virar membro da igreja. E aquele etíope, ele creu. E naquele momento foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi feito discípulo. É lindo isso, é lindo, é muito lindo isso. Porque só Deus faz isso, só o Espírito Santo de Deus faz isso. Só o Espírito Santo de Deus faz isso. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. Então, há uma necessidade de nós fazermos discípulos, de nós estarmos atrás, fazendo discípulos, para fazer discípulos para Cristo. Porque nós bem sabemos que o mundo é cruel. Tem muitas pessoas morrendo, indo para o inferno, sem ouvir a palavra de Deus, sem crer na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que têm um coração duro e precisam da igreja do Senhor. Então, querido, corra o mais rápido possível. Pode ser sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser seu irmão, a sua irmã, seu tio, seu avô, seu primo, sua avó, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu amigo da escola, querido, que pode estar por um triz e a qualquer momento pode partir. Você está do seu lado para pregar a palavra de Deus. Quem lembra daquele ladrão que estava pregado na cruz do lado de Jesus e creu em Cristo no seu último momento e disse assim: Senhor, quero estar contigo quando chegares no teu reino. E Jesus olhou para ele, acredito, com aquele olhar, aleluia, com aquele olhar meigo, mesmo ali na cruz, sofrendo por causa dos nossos pecados, mas com aquele olhar, ele olhou para aquele homem e disse assim: hoje mesmo, aleluia, aleluia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tremendo, irmão, tremendo. Até na cruz Jesus estava salvando, Jesus estava libertando. E nós muitas das vezes estamos parados porque nós dizemos: estou sofrendo, essa prova é muito grande, eu não consigo. Vai pregar a palavra, aleluia. Vai pregar o evangelho. Está sofrendo? Vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus. Jesus estava sofrendo ali, moído na cruz, mas conseguiu naquele momento ganhar uma alma, mesmo na cruz, querido, no sofrimento. E nós dizemos que nós não conseguimos porque estamos passando por isso e aquilo. Ei, querido, vai pregar a palavra, anuncia Cristo, as coisas vão melhorar, Deus vai abrir a porta, Deus vai derrubar o gigante, mas pregue a palavra, anuncie o reino, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Que você receba esta palavra na sua vida, no seu coração. Pregue o evangelho de Cristo. Essa é somente a primeira parte desse tema, formação brilhante. Vai vir outras partes aí. Peço que você continue observando em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. É isso aí, meus queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos, colegas. Essa foi mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal aqui no botãozinho vermelho, bem embaixo do vídeo, dê o seu like para ajudar esse canal. E também eu peço que você, querido, ore por nós, né? Porque isso é o meio de nós pregarmos o evangelho, de nós ensinarmos um pouco daquilo que nós sabemos a respeito da palavra de Deus. E é muito importante estarmos a cada dia aqui
né, conectados, buscando a Deus, porque nós bem sabemos que Deus está conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique conosco. Amém.